Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 8 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 8. Hebreus 8, 8. Aonde está escrito assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Um dos assuntos mais patentes na Bíblia, na história de Deus com o homem, é o assunto aliança. A Bíblia é o livro de alianças. O nosso Deus é Deus de aliança. Nós somos o povo de aliança. E quando Deus começa a se revelar e a falar ao homem, ele começa com alianças. Logo depois do pecado, Deus faz uma aliança que nós chamamos aliança edênica ou aliança adâmica. Nesta aliança, onde Deus promete o Messias, ele faz aliança com ele mesmo. E esta aliança é uma promessa. Eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mulher, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Nesse momento, Deus faz uma promessa, e esta promessa ele faz para Eva e Adão, mas ele se responsabiliza, só ele. Eva e Adão não vão ter que fazer nada. Então, quando aquele casal sai dali expulso para o lado oriental do Éden, separados da árvore da vida por uma espada de fogo e pelos querubins, eles tinham certeza de que Deus cumpriria aquela promessa. Depois, nós vamos ver a degeneração do homem pelo pecado, e então chega o momento do dilúvio. E depois que acontece o dilúvio, Deus vai falar em aliança, mas vem uma novidade sobre a aliança, e isso vem nos atingir. Ele vem falar de sinal de aliança. Quando Deus vê toda a sua obra, toda a sua criação debaixo d'água, morto, todos os animais, todo o homem, os vegetais debaixo d'água,
logicamente, Deus, a Bíblia diz por boca do profeta Jeremias, não criou a terra para ser um caos. E quando Deus olha para tudo aquilo, logicamente, ele se entristece. Ali existe um homem que agradou a Deus. Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um pai segundo o coração de Deus, e porque ele era esse pai, salvou toda a sua casa. Todos os que se salvaram do dilúvio se salvaram por causa de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos casados. Foram 4 casais. Não se sabe como eram os filhos de Noé, mas o suficiente é que se saiba que aquele pai de família andava com Deus. Hoje, nós queremos lembrar que Noé passou os 40 dias que tinha que passar dentro daquela arca. Mas quando eles saíram da arca, o certo seria Noé, olhando para aquela devastação, caveiras de homens e de animais, tudo diferente. Ele deixou uma terra e encontrou outra. Não haviam cânticos de pássaros, não havia barulhos de pessoas, não havia uma pessoa na terra, tudo devastado. O certo seria Noé dizer para os filhos, para a esposa, para as noras: vamos construir um lugar para ficarmos, vamos depressa levantar uma tenda para habitarmos, um lugar para descansarmos. Em vez disso, quando ele sai dali da arca, ele leva os filhos: vamos construir um lugar de adorar, vamos construir um altar de adoração. Ele leva a família para a adoração, ele sacrifica animais e queima os animais em louvor e em adoração a Deus. E Deus, quando vê aquele homem fazendo aquilo, ele olha, a Bíblia diz: abençoou Deus a Noé, os seus filhos, e disse: sede fecundos. Deus olhou e ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. É agora que Deus vai começar a introduzir este conhecimento de sinal de aliança. Até aqui, Deus não havia falado. Essa questão de adoração de Noé. Quando nós olhamos um pouco para trás, nós vemos isto lá nos filhos de Adão, Caim e Abel, 2 adoradores. Às vezes nós pensamos que Caim era um homem tão ruim que não adorou. Sim, Caim não era ateu. Caim era um adorador. Só que Caim era adorador ao modo dele. Quantas vezes nós temos entrado no método de Caim, que adoramos a Deus com o que nós gostamos, e não como Deus gosta e quer ser adorado. Adoramos a Deus de mãos sujas, de mente suja,
de vida suja, chegamos para adorar sem procurar no momento de nos arrependermos do pecado cometido durante a semana. Será que Deus quer ser adorado assim? Logicamente, Deus já tinha dito a eles o modo de adorar. A Bíblia diz: de Abel e de sua oferta se agradou o Senhor. Porém, de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Você veja o coração de Caim. Ele foi ofertar a Deus o que era mais fácil. E o que era fácil para ele e o que agradava a ele. Acabou. Então, Deus tem que se agradar do que eu me agrado. Né? Se você olhar bem o coração de Caim, ele não estava fazendo questão de agradar a Deus. Quando Deus perguntou para ele: onde está o teu irmão? Ele diz: não sei. Ele havia matado o irmão. Ele estava sendo tentado a matar o irmão dele. E Deus diz para Caim: o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti vencê-lo. Ele estava procurando meio de matar Abel. O que Abel fez contra ele? Nada. Simplesmente Abel agradou a Deus. E quando ele matou o irmão, mentiu para Deus. Você vê aqui que o assassinato e a mentira estavam presentes no coração de Caim. Portanto, já existia outro espírito se movendo no coração de Caim. Mas assim mesmo ele ainda foi adorar a Deus do modo dele. Às vezes, chegamos para Deus dizendo aquilo que nem é verdade. Nós precisamos prestar atenção, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não precisa de nós. Ele diz: eis aí, ó, minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir. Deus fez os mares, os rios, os oceanos, as montanhas, todas as estrelas. Não precisou de mim. Acha que ele vai precisar de mim para alguma coisa? Não. Eu é que pego o privilégio que ele me deu do chamado. Então, quando nós vemos aqui, Noé, ele tinha os animais contados, pois ele foi lá com os seus filhos e sacrificou os animais que ele tinha para Deus. E Deus se agradou do coração desse homem. Deus se agradou do coração dele e diz: olha, Noé, eu estou fazendo, eu porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer chuvas, nuvens sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes e toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O meu arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne. Versículo 17. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aqui nós temos o que nós chamamos de arco-íris. O arco é o sinal da manutenção, de que a terra jamais será destruída por águas de dilúvio. Este é o sinal que Deus criou. Este sinal está nas nuvens. Ninguém pode pegar, mas nós podemos vê-lo. Ele está bem distante dos homens. Depois nós vamos ver Deus fazer uma aliança
com Abraão. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai falando de aliança, e no capítulo 17, no versículo 11, Deus diz, no capítulo 9, disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Agora, o Deus que começou a falar sobre aliança, sobre sinal de aliança, o primeiro sinal, ele põe nas nuvens. Todos podem ver, ninguém pode tocar. Mas agora, o sinal de aliança com Abraão, os homens poderão tocar, porque ele vem para o corpo do homem, ele vem para o prepúcio do homem, um lugar que só o homem pode ver. Não é um lugar público, mas é um lugar marcado, carimbado, circuncidado. É a carne do prepúcio. Só o homem pode ver. Se nós vemos agora, começa a entrar não apenas a palavra sinal, mas o derramamento de sangue. Gostaria de lembrar aos irmãos o seguinte: isso é uma coisa muito íntima, mas com todo o respeito eu vou dizer. Um homem, de manhã ele levanta, se ele vai ao banheiro, a primeira coisa que ele olha é o prepúcio dele. Se ele não olhar, a mulher vai brigar, porque ele vai fazer xixi no vaso todo por fora. E isso é uma coisa que incomoda as mães e as esposas, porque depois a gente tem que limpar tudo. Então, a primeira coisa que o homem olha, eu me lembro do meu filho, do meu marido com a mão na parede aqui olhando. E isso não é imoralidade, porque foi Deus que criou. Então, quando o homem olha ali, ele vê, está aqui a cicatriz. Essa cicatriz indica que eu estou em aliança com Deus. O que é estar em aliança? Estar em aliança é ser um só em tudo. Por exemplo, eu tenho uma fazenda aqui, do lado de cá, que tem mas muita água, e tem muito pasto. A terra é maravilhosa, é produtiva, mas eu não tenho gado. Tem uma cerca que separa a minha fazenda da irmã Kátia. A irmã Kátia tem muito gado, mas muito gado. Mas a terra dela não produz, ela não tem pasto e não tem água. Então ela fica olhando para a minha terra e desejando ter a terra que eu tenho. E eu fico olhando para o gado dela, desejando ter o gado dela. Um dia, ela vem para mim e diz assim: irmã de Mé, vamos fazer uma aliança? Eu digo, como assim? Vamos fazer uma aliança? Eu digo, vamos fazer aliança. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar testemunhas. Existem vários cerimoniais de aliança. E eu quero convidar você, meu irmão, você que entende tudo de negócio de Google e outras coisas mais, procure e veja alianças na Bíblia, vá olhando na Bíblia,
porque os cerimoniais de aliança são variadíssimos. Eu vou falar de um ou dois aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar testemunhas. A irmã Kátia vai chamar 2 testemunhas do lado dela. Eu vou chamar 2 testemunhas do meu lado. O que nós vamos fazer? Nós vamos plantar uma árvore aqui, entre o terreno meu e o terreno dela. Nós vamos plantar uma árvore. Aí nós vamos matar um cordeiro. E o sangue deste cordeiro, nós vamos salpicar naquela árvore. Porque aquela árvore vai crescer como sinal da aliança de que houve um sangue derramado. Ela vai botar uma parte do cordeiro aqui e a outra parte do cordeiro aqui. E ela vai caminhar entre as partes do cordeiro, de lá para cá, daqui para lá, e nós nos unimos aqui, entre as partes do cordeiro, e juramos que de hoje em diante, nós estamos em aliança. Dali, quebramos a cerca e o gado da irmã Kátia passa para o lado de cá e a água do meu rio passa para o lado de lá. Agora tudo é nosso. Eu posso sair daqui, deitar na cama dela, ela pode sair daqui, ir lá para a geladeira da minha casa, porque não é nada meu, agora é tudo nosso. Esta árvore vai crescer como testemunha. Chama-se a árvore do testemunho. Acabou? A aliança foi feita. Uma aliança ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. A aliança, na visão de Deus e de quem é crente, não pode ser desfeita. Houve um animal que morreu para selar a minha palavra quando a irmã Kátia. O dia que a irmã Kátia começar a ter um ataque. Ei, mas espera lá, meu gado está acabando. De meia está vendendo muito gado. Eita, que todo domingo ela faz churrasco. E eu não estou fazendo churrasco nenhum. Começa a vir o encapetamento. E ela diz, não quero mais. Não quero mais. Eu digo, você que sabe. As consequências estão aí. O que é que vai acontecer com ela? Vou chamar os testemunhas. A irmã Kátia quer sair da aliança. Então, o que é que vai acontecer? Parte a irmã Kátia no meio. E eu posso passar entre as partes dela, porque ela quebrou a aliança. Vou só dar um exemplo disso aqui. Nós temos lá no livro do profeta Jeremias, um momento desse. Deus tinha dito, lá em Deuteronômio, que quando um hebreu fosse vendido como escravo para outro hebreu, esse hebreu só podia ficar como escravo 6 anos. No 7º ano, que era o ano sabático, eu deveria dar carta de alforria ao meu irmão, libertá-lo. Pronto. Acontece que o povo de Israel não estava dando liberdade aos escravos. Quando houve a invasão dos babilônios,
eles estavam para invadir. Deus falou por boca do profeta Jeremias: vou deixar eles invadirem, porque o povo de Israel não está respeitando o que eu disse. Eu disse que eles deveriam alforriar seus irmãos e não estão fazendo. Então, eles e o rei resolveram dar foro para todos os escravos. Fizeram uma aliança com Deus, cortaram o bezerro no meio, passaram entre as partes do bezerro, proclamando, jurando que dariam foro, que cumpririam aquele mandamento. Deram foro para os escravos. Passou um tempo, eles obrigaram o povo a voltar para a escravidão deles, porque eles estavam acostumados com os escravos. E Deus diz: vós não me obedecestes para pregoar, diz, a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade do Senhor para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Eles serão despedaçados, porque quebraram a aliança. Aliança é coisa séria. E o que a gente vê cada vez mais é que não se prega mais sobre isso, e a Bíblia está cheia. Na época de Moisés, Deus já tinha feito aliança com Abraão. Na época de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 24, Deus vai fazer aliança com Israel. E aqui vai ser a aliança selada com sangue de novilho. Não é? Moisés referiu ao povo tudo o que Deus tinha dito. Tudo. E eles prometeram. No versículo 3 de Êxodo 24, o povo prometeu, meus irmãos, eles deram a palavra. No final do versículo 3 está escrito: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu. No versículo 7, tomou o livro da aliança e o leu perante o povo. Eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue de novilho, e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Olhe o momento solene. Vocês leem aqui. Depois disso, subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua clareza. Ele não estendeu a mão sobre o povo de Israel, mas eles comeram e eles beberam. Houve intimidade e união ali na presença de Deus, depois desta aliança. O que aconteceu? O povo ficava quebrando a aliança, e toda hora eles estavam indo para o cativeiro por causa de quebra de aliança. E chegou o momento em que Deus viu: esse povo nunca vai cumprir uma aliança. Se nós olharmos com seriedade o que vale o sangue numa aliança,
Quando Deus criou o homem, Ele pegou o barro da terra, Ele fez o homem do modo como Ele sonhou toda a eternidade, e depois Ele se esvaziou no homem. Mas na hora dele fazer a mulher, Ele fez o homem dormir, que é para o homem não interferir. Portanto, Deus não fez a mulher segundo a sugestão do homem. O homem estava dormindo. Então, quando Deus fez a mulher, Ele fez, se você olhar a genitália do homem para fora, foi Deus que fez. A gente tem que pensar nisso. Isso não é imoralidade, foi Deus que criou. Para fora. Mas da mulher, Ele fez para dentro. Ele colocou lá dentro, na intimidade profunda da vagina que Ele criou, uma membrana que nós chamamos ímen. Sabe? Quando você vai inaugurar uma casa, uma fábrica, um shopping, você põe uma fita. E na hora, depois do discurso, ou se corta a fita, ou se desfaz o laço. No dia, isso Deus fez. No lugar onde ninguém pode tocar. No dia em que a moça casa, o marido se introduz naquele lugar e ele rompe aquela membrana e o sangue daquela virgem é derramado sobre aquela parte do corpo do homem. Ali está selada uma aliança diante de Deus. Foi Deus que criou. Houve derramamento de sangue. Escritura de Hebreus, de fato, sem derramamento de sangue, não há selo de aliança. Bem, isso foi Deus que fez, a ciência prova e todos nós sabemos. Hoje a igreja não ensina mais isso, porque não fala mais sobre a lei da pureza. A igreja não fala de novo nascimento, a igreja não fala de arrependimento, a igreja não fala de santificação, a igreja não fala na lei da pureza, por quê? Por causa da degeneração de hoje. Mas nós precisamos lembrar o que está escrito. Antes que eu continue, se você perdeu a virgindade antes do casamento, o que você vai fazer? Tem jeito sim. Vai para o cirurgião? Não. Vai para o cantinho. Você hoje é crente, você tem dono, você tem proprietário que lhe comprou. Vai lá para o canto porque você pecou. Ah, eu não sabia, pecou. Mas estava na ignorância, pecou. Acabou. Vai lá para o canto. Chega lá, senta na beira da cama e diga: Senhor Jesus, preciso ter uma conversa com o Senhor. Pai, eu estou em pecado. Mas você já casou? Epa! Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. Você vai para o casamento com uma brecha desse tamanho do pecado cometido antes do casamento. Vai com a brecha, porque não houve arrependimento. Uma vez por todas, creia que eu não vim aqui para falar isso hoje. Mas quando chega agora, me vem para falar e eu entrego. Vai lá, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas,
para servirmos ao Deus vivo. Vá, sente e diga: Pai, eu pequei, eu desejei, eu fiz, eu entrega tudo. Hoje eu sou seu filho. Hoje eu me rendi a Jesus Cristo e eu quero lhe pedir perdão. Acabou? Para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Ali vai ser fechada uma porta, que impedirá a introdução de castas de demônios de moralidade sexual na sua família. Portanto, se não casou virgem, vá conversar com seu dono. Você tem dono, você tem proprietário. Jesus Cristo já lhe comprou, pagou isso tudo. Não ande com essa brecha na sua vida, porque você é filho de Deus. Agora, Israel, toda hora quebrando aliança. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, Deus fala por boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Olha aqui, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, pois eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havê-los desposado, porque esta é a aliança que farei com eles a partir daqueles dias. Nas suas mentes imprimirei a minha lei, as minhas leis, também nos seus corações eu as inscreverei. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece ao Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Agora, olhe bem, isso eu quero que você preste atenção. Essa escritura de Jeremias 31, no versículo 31 em diante, é a mesma que nós lemos em Hebreus 8, a partir do versículo 8. Porque o autor de Hebreus pega este trecho e traz para a carta que ele escreveu para os cristãos hebreus. Chega o dia da Páscoa, última Páscoa de Jesus na terra. Se você prestar atenção e lembrar que a Páscoa é uma festa dos judeus, as crianças judias, eles nascem e crescem vendo preparar a Páscoa, porque todos os anos eles celebram a Páscoa em casa. A Páscoa é uma ordenança que Deus dá para Israel quando eles saíram do Egito. Este dia vos será por memorial, e vós o celebrarei com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei vossas hostes do Egito. Então, todos os anos, os judeus celebram a Páscoa, um jantar simples em casa. A mesa, cordeiro assado, ervas amargas, pães asmos, as cadeiras, os pratos e 4 taças. Aquelas 4 taças indicam a liturgia da Páscoa. Chega na hora, todo mundo sentado, o líder da mesa, pode ser o pai, pode ser o avô, ele toma a primeira taça, que se chama Kiddush, que é a taça da santificação.
Aí ele levanta, ele faz a oração. E ele passa para todos da mesa, cada um vai tomando um pouquinho, até que volta para ele, ele toma o restante. Agora, eles vão comer o cordeiro com as ervas amargas. Então, ele vai levantar a segunda taça, que se chama Hagadash. É a taça da indagação. Por quê? Ou da explanação. Por quê? Porque alguém previamente escolhido vai perguntar, papai ou vovô, por que esta refeição é separada de todas as outras? Então, o velhinho vai se gabar. Porque Jeová, com braço estendido e mão poderosa, tirou os nossos pais da terra do Egito. Ele se gaba tudo. É uma festa. Aí, passa a taça para todos, bebe o final. Vem a taça do pão, a terceira, que é a taça de ação de graças. Ele toma e diz assim, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei deles todos. Eles choram. Passa a terceira taça. A quarta é a taça do grande Halel, do Salmo 136, que eles saem cantando e outro vai repetindo, e vai cantando e vai repetindo. Acabou o jantar da Páscoa. É isso, todos os anos. Todos os anos a mesma coisa. Parece coisa de crente. Jesus Cristo era judeu, como eram judeus todos os discípulos dele. A primeira Páscoa de Jesus, quando começou o ministério, não se sabe como ele fez. A única coisa, nós lembramos que João, ele diz para nós que naquele ano, próxima à Páscoa dos judeus, o que foi que marcou essa Páscoa, não se sabe onde ele foi comer a Páscoa, mas se sabe. A Bíblia diz no capítulo 2 de João, estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O que vai marcar essa Páscoa, a primeira de Jesus, aos 30 anos, no ministério dele, é que ele fez o azorrague e expulsou os vendilhões do templo, dizendo, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Foi a primeira Páscoa. Segundo ano da Páscoa de Jesus, nós vamos ver que no capítulo 6 de João, o que vai marcar a segunda Páscoa, a Bíblia diz, João, capítulo 6, versículo 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, o que vai marcar esta segunda Páscoa é que Jesus multiplicou pão e peixes para quase 5.000 homens. Não teve nada de especial. Mas vai chegar o terceiro ano de ministério, a terceira Páscoa, quando nós lemos que essa Páscoa foi VIP mesmo. Ela foi bem explicada para nós não esquecermos, e no capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, lá no versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro a João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Ora, a Bíblia diz que Pedro e João eram pescadores, mas aqui eles são cozinheiros. Eles sabiam como fazer. Não precisa ser cozinheiro. Se você cresceu vendo sua mãe fazer,
arroz. Você sabe que tem que botar arroz, água quente, um pouco de óleo, um pouco de sal, e deixar o arroz cozinhar, não é? Você não vai fritar arroz para botar frito na mesa. Não precisa ser cozinheiro para saber que para fazer feijão, você tem que botar na panela de pressão. Então, os dois pescadores, Jesus só disse para eles, vão preparar a Páscoa. Disse tudo o que eles tinham que fazer, eles foram preparados. Chegou a hora da Páscoa. 13 judeus. Jesus Cristo, chegou a hora, se levantou, as 4 taças ali. A mesa era uma mesa de Páscoa judia, porque aqueles 13 homens adultos ali eram judeus e celebravam a Páscoa desde que nasceram. Jesus levantou e fez o seguinte discurso: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomou um cálice, Kiddush, primeiro cálice, havendo dado graça, recebei, reparti entre vós. Ele começou direitinho. Tomou, comeram as ervas, comeram o cordeiro assado. Lá vem a segunda taça, Hagadash. Ele, direitinho, passou, todo mundo bebeu do mesmo cálice. Quando tudo ia certinho, quando chegou na hora do pão, que Jesus estendeu, o que é que ele tinha que dizer? Este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Ele desviou. Isto é o meu corpo, dado por vós. Comei deles todos. Você já imaginou o que aconteceu naquela mesa? O mestre ficou doido, que foi que aconteceu? Não é assim, que negócio é esse? Está desviando tudo. Você pode imaginar a aflição que ficaram aqueles discípulos. O que Jesus estava dizendo para eles? O que Jesus estava dizendo para eles? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você, antes de vir aqui para a igreja, comeu um pedaço de bolo de fubá. Hoje eu ouvi uma história de um bolo de fubá que eu nunca mais vou esquecer. Como é que uma moça consegue um noivo com um bolo de fubá? Quando você chegou aqui na igreja, você lembrou, eu não posso comer bolo de fubá, porque o médico disse que se eu comer bolo de fubá, eu vou ter uma intoxicação mortal. Eu preciso correr. Você pede alguém para lhe levar. Você vai para o pronto-socorro e diz, doutor, eu preciso que o senhor me opere agora. O médico diz, por quê? Porque eu vou ter uma intoxicação. Eu tenho uma alergia profunda a fubá. Eu esqueci, comi um bolo de fubá. O médico vai dizer, olha, sinto muito, porque o fubá já está espalhado em você. O fubá, os elementos do fubá já são dissolvidos na sua corrente sanguínea. Eles já se tornaram seu nutriente. Não tem como separar o fubá de você. Ele está espalhado em você. Não é? Quando Jesus diz para eles, tomai, parti e comei, este é o meu corpo. Ele está dizendo o quê? Assim como este pão vai estar dissolvido em você, no seu corpo
todo na sua corrente sanguínea. É assim que eu quero estar unido com você, unido, que ninguém possa nos separar. É isso que é comunhão. É isso que é comunhão. É assim que Ele quer estar conosco. Em seguida, Ele toma a taça. A Bíblia, você tem que ler a Bíblia como ela diz. A Bíblia é o que está escrito. Ele toma, deixa eu lhe dizer, um cálice. Um cálice. A Bíblia diz assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Este é o cálice da. Ele está se referindo à nova aliança conhecida de todos. Deixa eu explicar por quê. Todo judeu sabia que para haver aliança tem que haver derramamento de sangue para selar a aliança. Só que quando Jeremias falou da nova aliança, o povo perguntava para ele: Jeremias, qual o sangue que vai selar essa nova aliança? Ele dizia: eu não sei. Deus não me falou. Então, Jeremias, desculpa, mas este capítulo 31 do livro de Jeremias ficou no ar. Um pouco desacreditado. Todo mundo torcia o nariz. Porque Jeremias anunciou uma aliança, mas não sabia qual era o sangue que ia selar. Chega aqui na mesa da última Páscoa. Jesus Cristo abre o jogo. Ei, o sangue que vai selar a nova aliança está correndo nas minhas veias agora. É o meu. Porque Jesus sabia que dali a 24 horas estaria morto e enterrado. Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali naquela mesa, Jesus Cristo revelou tudo. E dali saiu cantando o grande Halel para o jardim do Getsemane. A aliança, última aliança. Não haverá outra aliança. Porque todas as manifestações antigas, todos os cordeiros, todo o sangue derramado no Antigo Testamento apontavam para um sangue só, para um cordeiro só, que é Jesus. E quando Deus fala sobre isso, por boca do profeta Malaquias, ele diz: o meu afeto não está em vós, nem continuarei a aceitar oferta de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecida uma oblação pura no meu nome. Pronto, cessou o sacrifício, porque o sacrifício de Jesus cobre todos os sacrifícios. Última aliança, esta aliança, feita no sangue de Jesus. Como nós estamos tratando da aliança feita com o Pai através de Jesus? Nunca se esqueça, um cordeiro foi morto, o Filho de Deus foi morto, foi traspassado no meio, para que você entre em aliança com Deus. A sua aliança com Deus Todo-Poderoso e Eterno é selada com o sangue de Jesus. Uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Uma vez eu estava em Israel, e eu não sou pastora. Meu
chamado não é para pastorear, graças a Deus, porque o ministério é difícil. E eu sou de uma igreja muito tradicional, e na minha igreja eu cresci aprendendo assim: pastor é que celebra a ceia, pastor é que faz enterro, pastor é que faz o batismo, é o pastor. Isso é trabalho do pastor, afinal de contas, ele é pastor. Eu cresci assim. Então, desde que eu comecei a pregar o evangelho, eu sou uma pregadora. Aí, todas as vezes que eu estou numa igreja e vai ter batismo, eu não me meto com aquilo. Eu nunca vou batizar ninguém, eu não sou pastora. Isso é a mentalidade tacanha que eu tinha. Então, lá um belo dia eu vou convidada pela pastora Helena Tanuri para levar grupos com ela para fazer congresso de mulheres em Israel. Eu vou. Sou eu e ela que pregamos. Um dia ela prega 2 vezes, eu prego 1 vez. No outro dia ela prega 1 vez, eu prego 2 vezes. E assim a gente vai. Bem, ia chegar o dia do batismo no Jordão. E minha nora estava comigo. Eu disse para ela: ei, hoje é um dia e tanto para mim, porque hoje vai ter o batismo depois do almoço. E eu vou ficar no Anais. Então, você me dá um dinheirinho, que eu vou tomar um copo de suco de romã, enquanto vocês estiverem batizados lá no Jordão. Ela disse: pois não, Pabu, me chama Pabu. Me deu a bolsa dela, já estava aquela fila interminável, 90 mulheres, dentro do Jordão, para batizar. Eu estava indo para o lugar do suco de romã. Lá vem pastora Helena, de meia. Eu disse: sim, senhora. Você não está vestida? Eu disse: eu estou. Vestida para batizar o povo. Eu disse: não vou batizar. Ela tomou um susto. Ela disse: como? Eu disse: eu não sou pastora. Ela olhou bem no meu rosto. Eu criei tanta raiva dela. E quem disse que precisa ser pastor para batizar? E eu aqui, sabe tudo. Minha cabeça foi assim, tchu, em todos os versículos de Gênesis e Apocalipse, procurando uma resposta para dar para ela. Não encontrei nenhuma. Mas vi Jesus dizendo: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, se eu faço discípulos, eu batizo. Aí eu olhei para a cara dela, ela tem idade para ser minha filha, desse tamaninho. E ela passou a mão assim em mim, foi me levando. Ela já tinha alugado aquela mortalha branca. E eu que não tinha levado uma roupa para trocar. Pior para mim, né? A ignorância. Fui com ela, mas o meu coração estava em turbulência. Como eu ia batizar ninguém se eu não sabia? Eu nunca fiquei perto de um pastor quando estava batizando. Eu não sabia como é que fazia, o que é que dizia, como é que era. E eu disse: e eu aqui, o senhor me trouxe aqui para passar vergonha? Vou passar vergonha depois de velha? Então, porque o senhor não me mata logo, que é melhor morrer do que passar vergonha. Você já fez uma oração assim? E eu agoniada, meu coração, tu. E a Helena lá, tentando contemporizar as coisas. Eu botei aquela mortalha. Lá vou eu. Eu não sei, o pessoal entra no Jordão e começa a chorar. Aquela coisa interminável de mulheres, todo mundo chorando, emocionado, e eu agoniado. O que eu vou fazer? Eu não sabia nem imitar. Porque quando a gente já viu, a gente imita. Era melhor me botar para dançar o Lago do Cisne. Acho que eu fazia melhor. Acho que ela ficou com pena de mim. Aí ela disse: Meia,
Eu vou te dar esse irmão, é um paulista que tem um guarda-roupa assim, ó, enorme, alto, forte, ele vai te segurar. E quando você segurar a mulher para botar dentro d'água, se para você não ir junto com ela, ele lhe puxa e você puxa a mulher. Porque se botar o homem para segurar a mulher, os maridos não gostam que o homem segure a mulher dele, então tinha que ser eu. E eu, naquela agonia, veio uma irmã, dessas irmãs bem pentecostais. Ó Senhor, Deus meu Pai, eu glorifico o teu nome, que há 17 anos atrás, lá em Maryland, quando a irmã de Mé estava pregando, eu entreguei minha vida a Jesus. E naquele dia eu lhe fiz um pedido. Eu disse que eu queria ser batizada no Jordão por ela. Eu disse, você é culpada. Tomei um susto. Eu disse, Deus está tendo misericórdia da mulher e de mim, não. E quando eu soube que ela vinha, eu fiz todo o esforço e hoje o Senhor está respondendo o meu pedido. Louvado seja o seu nome. E eu criei uma raiva daquela mulher. Agora, sem saber o que fazer, eu pensei, ela nem sabe onde ela está metida. Na mão de alguém que não sabe batizar. Eu não sabia. Eu digo para vocês que eu não sabia. Eu tive uma visão. Eu não sou uma pessoa de ter visões, sonhos. O meu caso é aqui na palavra. Eu vi um homem numa cruz, mas não era uma cruz assim, era uma cruz assim para cima. Os braços dele para cima, na cruz, e eu via daqui até aqui. Aqui nele tinha um rombo imenso. Saía água, saía sangue. E de uma hora para outra, aquela mulher que estava lá, ela veio assim como se fosse uma flecha. Ela entrou aqui, isso daqui dele estufou. Ficou deformado o peito dele. Ela passou por aqui e foi rasgando por aqui. E foi perdida pelo meio das nuvens. E eu ouvi a voz dizer, batizar é entrar em mim, morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Fique lá. Meus irmãos, isso se passou numa fração de segundos, mas para mim foi uma eternidade. Ali, naquela hora, eu aprendi ali o que era o batismo. Com aquela palavra filtrar, você entra em Jesus Cristo, você é filtrado nele. Quando você filtra o pó de café, o pó fica porque vai ser jogado fora. E você bebe o líquido. Então você é filtrado, toda a sua sujeira, toda a sua maldição, todo o seu pecado, toda a sua morte ficam nele. E nele você deixa toda a sua sujeira e sai dali, filho de Deus. Aí eu comecei. Você sabe o que é ser batizado? É entrar no corpo de... Eu fui repetindo para todo mundo, mas eu batizei, que daqui a pouco eu queria, não tinha mais ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa aliança com o Pai, ela é selada com o sangue de Deus Filho. Ele se fez homem, abraçou a minha morte, o meu pecado,
A minha maldição, ele tomou. Sexta-feira, sábado, ele foi ao inferno e entregou para o diabo. Toma o que é teu, a morte, a maldição, o pecado, a distância de Deus, toma. E no domingo ele ressuscitou, sem a minha morte, sem a minha maldição. Tudo isso foi julgado. Ele ressuscitou livre, e livre eu estou também. Esta marca da aliança está nele. Você pode ter certeza que por toda a eternidade, o Filho de Deus vai carregar as marcas. Quando ele ressuscita, que ele chega entre os discípulos, ele mostra as marcas. Ele diz para Tomé, no capítulo 20, no versículo 27, ele diz assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Significa que as marcas estavam no lado e nas mãos. Não doía mais. Ele estava ali com o corpo já transformado. Então, com aquele corpo, ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Você tem uma aliança com Deus da eternidade, que está selada pelo sangue de Jesus. Olha, se Deus prometeu fazer com os homens que transgrediram a aliança, que foram irreverentes, irresponsáveis com sangue de bezerro, nós precisamos levar a sério que o sangue que se trata na nossa vida é o sangue do Filho de Deus. A Bíblia diz: não vos enganeis, com Deus não se brinca. Deus é nosso Pai, sim, nosso papai querido, mas também é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Não se brinca com o sangue do Filho de Deus. Se você tem pecado, se você está carregando pecado não confessado a Jesus, vai para Ele, meu irmão. Porque foi Ele que lhe comprou, Ele que pagou o seu preço, Ele é responsável por você, porque Ele é o seu dono. Mas irmã, eu me arrependi dos meus pecados quando eu me converti. Glória a Deus. Ali, todos os seus pecados para trás foram perdoados. Deus jogou no mar, chamado esquecimento, e botou uma placa: proibido pescar. Porém, um dia, João estava escrevendo uma carta, a primeira carta de João. Ele estava escrevendo para a igreja, para pessoas como todos nós, crentes, filhos de Deus, convertidos. No dia que você se rendeu a Jesus Cristo, seu nome foi escrito no livro da vida. Deus lhe deu o Espírito Santo, você é filho de Deus, sim. É para esse tipo de gente que João estava escrevendo. E quando chega no capítulo 2, ele diz: filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado não é uma prática na vida do crente, mas ele pode acontecer. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o pecado pode acontecer. Vamos dar um exemplo
com Jesus Cristo. Capítulo 13 de João, se você quiser seguir. Está lá Jesus na mesa com seus discípulos. Aí Jesus tem um insight. Todas as coisas o Pai colocou na minha mão. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. E sabendo que ele viera de Deus, eu conheço a minha origem. E sabendo que ele voltava para Deus, eu conheço o meu destino. Sabendo disso, ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, botou no ombro, pegou uma bacia, encheu de água e passou a lavar os pés dos discípulos. Versículo 8 de João 13, ele chega aos pés de Pedro. E quando ele chega aos pés de Pedro, Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Olha só o Pedrão. Nunca me lavarás os pés. Jesus ali, abaixadinho, para lavar os pés de Pedro, olhou bem assim na cara de Pedro, parece que eu estou vendo. Olha o que Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, que palavra. Isso vale para você, vale para mim. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse: então lava a mão, lava a cabeça, lava os pés logo. Ele disse: não. Olhe bem. Quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Olhe bem. Quem já se banhou não precisa de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Eu sempre dou um exemplo assim. Você toma um banho para vir para a igreja. Mas enquanto você está lá e sacode daqui, estica dali, faz não sei o quê, ali, você olha pela janela e vê que seu cachorrinho saiu, você corre atrás do cachorro antes que ele seja atropelado. Pega o bichinho, traz para casa, fecha a porta, volta. Corri descalço, sujei os pés. Não deu tempo de calçar o sapato. Está com os pés sujos. Você vai tomar banho de novo? Não, vai lavar só os pés, porque sujou só os pés. É isso que Jesus está dizendo. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, você tomou aquela lavagem da palavra, você foi justificada, você foi santificado pelo sangue de Jesus. Mas pode acontecer que uma hora você suje os pés, você cometa um pecado. O que é que você vai fazer? Você vai a Ele. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, se você não está indo a Ele para confessar o seu pecado, você está claramente dizendo para Ele: eu não quero nada com o Senhor. Então, nós precisamos levar a sério o que Jesus está ensinando. Nós estamos em aliança com o Pai, uma aliança selada pelo sangue de Jesus. Deus jamais quebrará essa aliança. É preciso que nós procuremos manter esse vínculo para termos autoridade, para crescermos. Não admita pecado na sua vida, porque não existe pecado maior, não existe pecado menor, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é ofensa a Deus. Nós precisamos lembrar sempre disso e saber que esta aliança é que nos dá o direito de sermos sugados daqui da terra a qualquer minuto, porque o arrebatamento é só para aqueles que estão em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde,
que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.